Boa tarde, amigos do CISO Advisor, boa tarde, amigos da Bug Hunt, boa tarde, amigos da Vantico. Nós estamos aqui, esse aqui é mais um episódio do nosso CISO Talks, hoje com um tema que foi um verdadeiro sucesso. Nós tivemos mais de 300 inscritos para esse webinar sobre Pentest. A grande questão que atrai todo mundo, interessa todo mundo, é assim, como todas as outras atividades de cyber, o Pentest está sendo transformado pela inteligência artificial e é disso que estes dois cavalheiros convidados aqui vão falar para vocês, né? Eu vou aqui trazer umas perguntas, umas questões, e os nossos convidados de hoje, Kaique Bonato e Bruno Teles, que agora se apresentam, vão responder essas dúvidas para vocês. Boa tarde, Kaique. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, PB. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Kaique. Kaique, eu queria que você se apresentasse, falar o que você faz, sua profissão, sua empresa, sua experiência com o Pentest. Perfeito. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou responsável, né, aqui na Vantico pelas operações e serviços que nós executamos, né. Hoje, o nosso foco é 100% em segurança ofensiva, né. Então, o Pentest entra como um pilar de trabalho, né, até mesmo ali outros serviços um pouco mais avançados, uma parte de operações de Red Team. Então, praticamente hoje, o nosso foco aqui dentro é 100% em encontrar vulnerabilidades e testar a segurança dos nossos clientes. Legal. Bruno? Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Kaique. Eu sou o Bruno aqui da Bug Hunt, eu cuido das operações aqui e ajudo as empresas a criar programas de Bug Bounty, né, que é aquele modelo onde as empresas oferecem recompensas para que a comunidade de pesquisadores de segurança consigam ali identificar as vulnerabilidades dos escopos, reportar para as empresas através da plataforma e a empresa fazer o pagamento ali da recompensa por cada vulnerabilidade identificada. Enquanto eu conto aqui para o pessoal que está nos assistindo que enquanto a gente estava aqui no back-office da live, a gente estava falando já do assunto, mas que eu queria colocar para vocês a seguinte proposição. As ferramentas de IA, elas estão gerando um relatório de vulnerabilidade assim, em segundos, certo? Elas são terríveis, né? Agora, hoje, o que é mais difícil, né? Localizar uma falha crítica, ou você ter a empresa, né, ter gente qualificada para validar e corrigir aquilo que foi encontrado, né? Quem começa? Posso começar aqui, Kaique. Pode ir. Legal. Então, hoje, na verdade, a IA, né, é um assunto que está muito dinâmico. A gente estava até comentando, né, Paulo e Kaique, que esses dias mesmo a Anthropic lançou um novo modelo. Esse modelo está realmente super poderoso, mas ele está cheio de guarda-reios ali, né? As proteções, ele não consegue ali entregar informações referente à cibersegurança, a questão de biologia, enfim, explosivo, esse tipo de coisa, né? Mas todo dia tem um modelo novo, né? Então, isso está trazendo um novo desafio, né? Eu acredito que antes desse movimento que está acontecendo, o grande desafio era realmente identificar as vulnerabilidades, né? E hoje o desafio é um pouco diferente, é validar o que é real, né? O que a IA realmente consegue contribuir e o que ela está delirando, né? Então isso traz um movimento, um dinamismo muito, muito grande, né? Tanto para as empresas de segurança, como a gente aqui da Bug Hunt, a Vantico lá com o Kaique, e até para as empresas de negócio em si, que são clientes, né, das nossas plataformas, porque é uma enxurrada de informação, né? Então, acho que o gargalo hoje é justamente conseguir pegar e filtrar isso e extrair algo de bom, né? Legal, legal. Kaique, como é que é a sua visão aí do seu ponto de vista? O que você tem visto?
acompanhando alguns benchmarks, né, que algumas empresas estão realizando com esse foco de encontrar vulnerabilidades, e aqui também alguns testes internos, né, que nós utilizamos também para realizar, né, em alguns escopos. A IA, por si só, né, não executa, né, ou encontra vulnerabilidades sozinha, né? Então, não abro um prompt, passo uma URL e peço para ela hackear, né? Então, tem que levar em conta alguns contextos prévios, né, para que isso sim se execute. Mas atualmente, né, o que nós vimos, né, é um aumento de falso positivo, né? Então, até mesmo um pentester experiente, né, usando ali o que ele já vivenciou e guiando ali a IA em si, muita coisa foi falso positivo, né? Aí volta, né, um ponto antes de ter a mão de obra para justamente parar, sentar e avaliar se é ou não é alguma falha, e aí sim reportar ao cliente, né? Então, o que eu, digamos, acho rápido uma falha, perco o tempo de validar realmente se aquilo é ou não é uma vulnerabilidade, né? E um dos pontos também é o contexto do negócio em si, né? Porque não adianta encontrar uma vulnerabilidade e não entender se aquilo realmente faz parte ou não da aplicação, do alvo, etc., né? Então, o que pode ser uma falha é uma feature em si do produto, né? Então, esse contexto, né, é o que diferencia um pouco ali, né, de um teste manual ou de uma IA encontrar a vulnerabilidade, né? Então, se por um lado eu posso encontrar rápido, eu preciso garantir se a qualidade é a mesma, né? Porque não adianta encontrar rápido e eu perder, né, a qualidade daquele entregável final, que é importante, né? Senão eu vou perder mais tempo procurando, né, a vulnerabilidade em si, no código, se ela realmente existe, do que efetivamente ali corrigir, né? Então, é o que a gente tem que acompanhar ali em alguns benchmarks de mercado e aqui também internamente. Eu vou passar a bola para o Bruno agora, porque é o seguinte, isso que você acabou de falar, que assim, você precisa de pessoal, eu estou entendendo que vem muito ruído e nem sempre vem sinal, né? Vamos falar de sinal e de ruído, e precisa filtrar esse negócio, Bruno. Como é que as empresas estão olhando isso? Sim. Como é que resolve esse problema? Na verdade, a gente fala uma frase aqui, né, com esse movimento de IA, que eu acho que reflete bastante esse cenário, né? Que a IA, ela acabou ajudando a democratizar a descoberta, né, a descoberta técnica. O que ela não conseguiu democratizar, e eu acho bem difícil conseguir, pelo menos nos próximos períodos, aí, nos próximos anos, é a experiência mesmo, né? Então, isso que o Kaique falou é totalmente em linha do que a gente vê por aqui. A IA, ela ajuda muito, mas ainda precisa ter alguém experiente analisando, mastigando tudo que a IA entrega para a gente, né? Então, a gente vê, né, nos programas de bug bounty que a gente tem hoje na plataforma, a gente pode falar que a quantidade de relatórios aumentou muito, mas a quantidade de relatórios aprovados não aumentou tanto assim. Então, na nossa visão, assim, né, a descoberta é uma função técnica, né? Então, a IA, ela consegue analisar de uma forma, muitas vezes, até mais detalhada do que um ser humano. Porém, a correção daquilo e a interpretação, como o Kaique comentou ali, que uma vulnerabilidade sobre ótica de segurança, ela pode ser uma feature do negócio e não dá para resolver aquilo, precisa criar algum tipo de controle compensatório, esse tipo de coisa. A decisão de corrigir aquilo ou não é muito mais negócio do que a área de segurança, né? Então, isso está ficando cada vez mais evidente para a gente, né? A segurança, ela é fundamental, ela é um pilar fundamental, ela ganhou um espaço aí nos últimos anos
toda empresa hoje investe em segurança, e se não investe, ela está ali, assim, ela está, infelizmente, na areia. tá fadada a morrer em algum período, né? Um período curto de tempo aí. Então, assim, acho que o principal desafio nos próximos tempos, com essa questão da integração da IA na descoberta de bugs, né, é justamente ter alguém experiente consumindo o que a IA entrega e que consiga traduzir isso para o negócio, né? Porque a decisão de corrigir ou não é uma decisão de negócio. Né? E tem um ponto também que é interessante, que a IA ela consegue, muitas vezes, identificar algo de forma fácil e trivial, que o nosso olho não pegaria ali de uma maneira mais... Pô, estou passando o olho aqui de uma forma mais automática, mas, por outro lado, ela não consegue ter o contexto do negócio, então ela não consegue encaixar um ataque no outro, ou uma vulnerabilidade na outra, né? Então, por isso, ainda, e eu espero que isso não acabe, né? Mas ainda é muito necessário ter o pesquisador, ter o especialista, ter o pentester, para conseguir trabalhar com isso. Então, para a gente, a IA ela é mais uma evolução, é mais uma ferramenta ali que entra no arsenal do pentester ou do pesquisador de segurança para conseguir entregar um trabalho mais refinado, né? Mas aquelas pessoas que olham para a IA e falam, pô, agora o cloud lançou aqui uma versão, eu vou conseguir invadir qualquer coisa. Isso não existe. Isso não existe. Eu vou passar a bola agora para o Kaique. Kaique, com isso aí que o Bruno falou, né? Do que está acontecendo, você que tem uma empresa aqui de pentest, você consegue gerar relatórios. Hoje, eventualmente, usando IA, você gera um número maior de relatórios. Esse número, dependendo da IA, o que ela encontrar, esse número vai para o incalculável, né? Agora, como é que você acha que o cliente pode reagir? Como é que ele pode resolver esse problema? Você chega lá com um monte de coisas que ele não tinha visto. Vira desafio, vira problema. Como é que você acha que dá para caminhar nessa parada aí? Perfeito. Acho que só complementando a fala do Bruno, ela foi excelente ali no ponto onde ele comentou que a IA ela entra junto ali do arsenal, né? Então, assim, nós temos hoje diversas ferramentas, né? Burp Suite, Nmap, assim, que é o feijão com arroz, né? Dos pentesters. A IA entra justamente nesse contexto, né? Então, um pentester que já é experiente, né? Ele vai conseguir usufruir muito melhor da IA do que alguém que não tem experiência, né? Porque justamente ele não sabe como utilizar, né? O que ele vai pedir, solicitar ou como, né? Até chegar por si só na falha em si, né? Então, assim como todo pentester precisava ter, né, o caminho das pedras de conhecimento dos conceitos, né? Redes, código, infraestruturas e afins, né? Da mesma forma ali, um pentester com toda essa experiência vai realmente utilizar, né? Ainda mais ali ao fim, né? do processo. A visão hoje do cliente, tá? Isso muda um pouco de acordo com cada tipo de escopo, né? Então, aplicações web, API, mobile, infraestrutura, tem ali alguns tratamentos um pouco diferentes, né? Mas o que nós vemos, né, é que uma vez que chega ali uma quantidade de vulnerabilidades, tá? A média de 20, mais ou menos, isso depende um pouco do contexto, mas o primeiro ponto é atacar o que é crítico, né? Falha crítica, depois alta e assim por diante, tá? Mas, mesmo assim, nunca é de imediato, né? Ou seja, reportou hoje, amanhã tem a correção, tá? Nunca é assim, né? Isso geralmente leva-se alguns dias até mesmo para entender, né, o que vai ter de impacto na regra de negócio, né? Ou se vai ter algum impacto, né? Então,
mesmo utilizando, né, ali, de repente, algumas ferramentas de IA na geração de código ou na correção, ainda assim é feito alguns processos de revisão mesmo, manual, para garantir, né, que a correção ela é adequada, aí depois ela passa por um reteste, né, validar no ponto de vista do pentest se a falha foi mitigada corretamente, né. Então, o que vai acontecer, né, é o que a gente vê hoje com alguns órgãos, né, o próprio NIST, né, com a CVE, que vai só catalogar, de repente, as falhas críticas, né. Então, nós só vamos atuar em falhas críticas ou altas e o restante a gente vai deixando para depois por não ter, né, ali um tempo hábil ou até mesmo um foco na correção, né. A gente sabe que no dia a dia, né, vai surgindo prioridades, né, e acaba o que não é crítico acaba ficando em segundo plano, né. Então eu entendo que os times internos vão precisar, né, também se adequar para receber, né, essas atualizações e atuar, né, o mais rápido possível naquilo que realmente, né, faz sentido para o negócio ou não, né, o que vai ter algum ajuste maior ou já é um esforço muito pequeno e o ganho, né, acaba sendo mais alto. Nós estamos com um pequeno problema aqui. Tem gente que não está assistindo porque, por alguma razão, isso aqui não está transmitindo no YouTube. Está transmitindo só no LinkedIn. Eu não sei o que aconteceu. Eu vou tentar resolver isso aqui. Só um segundinho aqui. Ok. Não sei o que acontece, porque os links estão ligados, está tudo ligado aqui. Deixa eu ver o que eu consigo. Porque... Deixa eu passar o link do LinkedIn para o pessoal aqui. Passando lá no YouTube, eu estou passando o link do LinkedIn. Vou fazer uma notinha aqui, pessoal. Peço desculpas, mas não sei o que se passa. Que transmite apenas no LinkedIn. Vamos ver se a gente consegue transferir o pessoal para lá, porque aqui no YouTube está escrito assim, send data, e não está mandando, mas no LinkedIn está transmitindo. Vamos ver. Não passa no YouTube, não sei o que acontece. Mas vamos tocar aqui. Bom, o pessoal falou assim, não começou. Pepe, mas aí também depois dá para subir no YouTube, né? Aí sobe e dá para divulgar para o pessoal. Espero que sim. Ele está gravando em nuvem, depois eu vou subir. Muito bem. Bom, vamos voltar aqui para a nossa... Vou passar a bola aqui. É o seguinte. Nós chegamos, então, num gargalo, que é o gargalo das correções, né?
Eu ia falar de uma situação que pode ser real. Vamos supor que se solta uma IA em cima de uma rede, de uns aplicativos, umas aplicações, e você vai encontrar, sei lá, 50 vulnerabilidades num dia. Aí, a empresa tem que passar isso para a equipe de desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento vai levar o quê? 2 semanas para corrigir uma? Porque desenvolvimento é assim, às vezes o cara não tem na casa, ele tem fora, né? É um prestador de serviço. Esse desequilíbrio seria o novo normal? Como é que a gente pode pensar que o cliente sai dessa armadilha sem ter de contratar um exército? Eu vou pedir para o Kaique pegar essa e depois o Bruno complementa. Eu acho que o Bruno pode comentar um pouquinho do mesmo contexto que o meu aqui, que depende um pouco do segmento de cada cliente, né? Então, vão ter segmentos que a correção ou a atuação é um pouco mais rápida, justamente por umas questões de compliance, ou então a regulamentação, né? Um exemplo é o segmento financeiro, né? Então, ali, com as normas do Bacen, né? Ou então o PCI DSS, para quem atua com cartões de crédito, né? Nós vemos que as correções, né, são mais rápidas, né? Então, está no core, né, desse cliente atuar de forma mais rápida, né? E, enquanto isso, vai ter alguns segmentos, né, que o cliente não tem uma equipe dedicada ou muito grande para isso, né? Então, acho que são alguns conceitos que dependem do porte do cliente e do segmento, tá? Mas acho que independente, né, no geral, assim, o ideal é que dá sim para utilizar, né, a IA no contexto das correções, né? Isso é super comum hoje em dia, né, para executar, né, ali um code review ou até mesmo aplicar a correção, né, o código novo, mas como incorporar isso no dia a dia, né, na prática, né, se é algo pontual ou eu utilizo, né, ali como um processo vivo, né, dentro da empresa. Então, a cultura também pode influenciar, né, se eu tenho essa cultura ou não, né, de segurança internamente, como utilizar isso ao meu favor, né, ali nas correções. Legal. Bruno? Sim, complementando um pouco do que o Kaique falou, eu tenho uma visão bem similar, e eu acredito que a correção da vulnerabilidade, ela é uma outra ciência tão complexa, ou até mais, do que identificar a vulnerabilidade, né? Porque muitas vezes é uma empresa que tem um sistema legado, que está ali parado faz 10 anos, ninguém nunca aplicou mais nenhum tipo de patch ou nenhum tipo de atualização nesse sistema. Todo mundo que já mexeu nesse sistema, ou quem desenvolveu o sistema já não está mais na empresa. Aí que entra a questão mais complexa, né? Como que eu vou atualizar algo que eu não conheço, está rodando aqui, ninguém que está na minha equipe conhece, e eu preciso implementar de alguma forma que não pare de funcionar isso. Então, esse é um cenário que as empresas vão precisar conviver por algum tempo, porém, eu acredito que a segurança ela é feita em camadas, né? Então, por exemplo, como a IA está ajudando muito na identificação de novas vulnerabilidades, é claro que, como a gente comentou aqui, né, vem muito falso positivo, vem muito barulho ali no meio, mas a IA também, você pegar sob a ótica de segurança, né, Shadow IT, agora tem Shadow AI, né, que são as áreas de negócio contratando ali soluções de IA, subindo dados, né, em plataformas que ela não conhece, não foi homologada ali pela área de tecnologia da empresa, tal. Então ela vai trazer
novos riscos também, né? Não só na identificação de vulnerabilidade, né? Que isso daí é ponto positivo para a segurança, mas traz também esses novos riscos. E como o Kaique falou, eu acho que o principal aliado aí na resolução desses pontos que a própria IA traz é justamente a IA. Hoje, no nível que está os modelos, né, principalmente esse último que a Anthropic lançou, ela consegue sugerir. Então, um desenvolvedor, ele consegue ali subir um código numa IA e pedir sugestões de como implementar aquilo. É claro que eu sou um pouco cético em deixar a IA desenvolver ou a IA aplicar um patch de forma assim automática, mas é uma coisa que é muito rica em dar ideias de como que eu posso corrigir aquilo sem quebrar a aplicação, né? Então, eu vejo que assim é um ponto bem complexo, porque a segurança sempre teve gargalo, né? A cada vulnerabilidade que é identificada, muitas vezes a empresa leva... Eu já vi vulnerabilidade levar mais de um ano para ser corrigida. Isso não é uma coisa assim, nossa, é coisa de outro mundo. É super normal. Muitas empresas levam ali 3, 6 meses para corrigir uma vulnerabilidade. E do lado do pesquisador de segurança ou do pentester, isso não faz sentido, né? Porque, pô, eu achei aqui tão fácil, tal, achei aqui rápido, não sei o quê. Só que por trás ele não sabe o quão complexo é aquele sistema e aquele ambiente tecnológico, né? Então, muitas vezes o sistema ele tem integração com outros, tem integração com algum sistema que roda internamente, e não dá para simplesmente ir lá e aplicar um patch sem impactar nos outros processos, né? Então, eu imagino que a melhor forma de corrigir isso, né, acabar com o débito ali que a área de segurança gera para as áreas de tecnologia, é justamente levar a segurança a sério, né? Então, as empresas precisam tratar a segurança como algo corporativo, não como algo técnico. A identificação de vulnerabilidade é algo puramente técnica, mas a correção é estratégica, né? Então, olhando só para vulnerabilidades, né, é um mundo, mas tem impacto direto nas ações que a empresa toma em segurança, que vai desde a parte de conscientização, de contratar certo, né, contratar pessoas que já tenham ali um conhecimento mesmo que básico de segurança, né, e que tenham a noção do valor que é tratar com os dados da empresa. Então, sempre que a empresa contrata um novo colaborador, ela tem que identificar o colaborador que tem essa noção, né? E se não tiver, ou se não tiver tão apurada, colocar ela numa esteira, aquela pessoa numa esteira, para poder adquirir isso, né? Então, conscientizar, treinar, colocar as regras, né? De, área de negócio, não contrate uma IA ou um sistema por você, né? Conversa com a área de TI, sigam os processos, que isso daí lá na frente justamente busca elevar realmente a maturidade da segurança daquela corporação como um todo, né? Então, é um assunto bem, assim, complicado. Eu vou passar a bola para o Kaique agora perguntar para ele, assim, continuando isso que a gente está falando, por exemplo, você chega com um relatório lá, num cliente, você tem lá 200 vulnerabilidades e tem 20 críticas, né? Aí o cliente corrige, será que o cliente consegue mesmo corrigir isso? Será que ele consegue enxergar a prioridade, colocar isso numa ordem de prioridade? E aí depois você vem retestar. E aí nada foi resolvido. Como é que isso fica? Eu não sei se isso tem impacto no contrato seu de trabalho com o cliente. Enfim, como é que é essa evolução, né? Falando aqui no lado do pentest em si, tá? O cliente ele possui um tempo de reteste no contrato, né, estabelecido. Então, ele tem ali um período de alguns meses para corrigir, né, os itens encontrados e avante para executar, né, ali o reteste. É super comum algum item não voltar
como corrigido, né? Então, o pentester retesta e faltou alguma coisa, ou simplesmente a correção não foi aplicada e volta isso lá para a fila do cliente, né? A questão da priorização é um ponto até que bem entendível, né? Porque uma vez que nós enviamos ali o relatório, né, a severidade já é aplicada ao contexto, né, do alvo testado, isso leva em conta ali alguns fatores, né? Então, praticamente, o que é crítico é o número 1, né? O restante faz depois, né? Então, isso já é praticamente ali um ponto de começo, né, para atuar em cima. Uma coisa que ajuda bastante, tá? A maioria dos testes que nós executamos hoje, tá? Eles vêm por alguma solicitação externa, né? Então, vamos dar um exemplo. Eu sou um fornecedor da empresa X, né? E essa empresa pede para mim um relatório de pentest, né? Anualmente. Então, eu preciso lá fazer o pentest e encaminhar esse relatório como evidência para essa empresa, né? Então, quem passa por isso, quem encaminhar o melhor relatório possível, né? Que todos os itens foram corrigidos, né? Então, isso ajuda a realmente atuar em cima das correções, né? Então, eu estou negociando com uma empresa financeira, um exemplo, e eu preciso encaminhar o relatório do pentest. Não vou encaminhar ali com todos os itens como não corrigido, eu vou encaminhar com tudo corrigido, né? Então, eu forço a equipe a realmente atuar e priorizar em cima das correções, né? Mas se não fosse isso, muito provavelmente, né, o tempo de correção seria muito mais esticado, né? Mas isso é um ponto que, aqui no caso do pentest, acaba ajudando, né? Então, essa cobrança externa de um terceiro ali que pode impactar ou no contrato dele, né, ou continuar a prestar serviço ou não para aquela empresa, né? Então, isso é um ponto que acaba ajudando a acelerar os prazos de correções. Legal. Eu ia perguntar, o Vitor está perguntando aqui se será disponibilizada a gravação. Sim, a gravação ela permanece aqui no LinkedIn e depois nós vamos subir uma cópia no YouTube também, nós vamos ter as duas. Os links, esses 2 links, eles foram enviados para as pessoas que se inscreveram, eles foram no e-mail de confirmação. Então, é por isso que bastante gente tem, né? Eu vi que um colega aqui teve dificuldade para localizar, eu peço desculpas, mas foi o jeito que a gente fez, foi ao inscrever e enviar já o link, né? Nós tivemos essa falha e estamos aqui no backup de transmissão, de stream, mas está funcionando. E teremos sim a cópia lá no YouTube depois. Bom, aí eu vou fazer aqui uma proposição, que é o seguinte. Vamos dizer que a IA está acelerando a descoberta, a correção vai continuar nesse ritmo que nós estamos comentando aqui. É claro que o risco percebido pelo cliente aumenta, né? E que mudanças que isso pode trazer, que vocês acham que isso pode trazer no planejamento da defesa, da segurança defensiva, né? Para 2026, 2027 e para o futuro, né? Os caras têm que contratar mais gente, mais serviço gerenciado, porque os bandidos estão usando IA, né? Sim. Sim, eu vou puxar essa aqui, tá, Paulo? Bom, eu acredito, como eu estava falando, né? A segurança ela é feita em camada. O Security by Design, que... Eu vou pedir para o Kaique colocar o microfone no mudo aí, por favor. Obrigado. Boa. Beleza, obrigado. Então, a segurança ela é feita em camadas, né? E eu acredito que hoje o ponto mais importante com essa enxurrada de
ruído, né, que a IA entrega junto ali com os pontos interessantes, é ter o Security by Design. Então, é um conceito que a LGPD trouxe de forma muito pesada aí para as empresas, né? Mas a ideia do Security by Design é não levar bug para produção. Eu preciso implementar processos que pegam ali os riscos, né, do meu sistema, as vulnerabilidades, ainda em desenvolvimento ou no máximo em homologação. A gente precisa olhar para esse foco agora, porque o desafio agora não é mais identificar vulnerabilidade, né? O desafio agora é trabalhar com esse tanto de ruído que a gente gera, né? Que a IA gera, né? E para trabalhar com esse tanto de ruído, o que acontece precisa dos especialistas, né? Das pessoas ali, os pentesters, os pesquisadores de segurança. Então, esses caras são a chave ali para ajudar as empresas com esse tanto de ruído, né? E a empresa, por outro lado, como eu falei, precisa realmente levar a segurança a sério. Segurança não é só achar vulnerabilidade e corrigir, ela vem em camadas, desde a contratação até a demissão, né, de um colaborador ali, e não é um assunto só técnico, né? Então não adianta a gente ter a equipe de segurança mais estruturada do mundo, os melhores pesquisadores, os melhores especialistas na equipe, se alguém da área de negócio sobe toda a base ali financeira da empresa numa IA que alguém, né, num sistema ali até gerado, vibe codado, né, por alguém que subiu uma plataforma e falou, põe suas informações financeiras aqui que eu vou achar melhor eficiência aqui para você, vou te entregar um lucro, né, um lucro maior, enfim. Então, isso daí já quebra toda a cadeia que a empresa investiu em segurança por conta de uma pessoa que muitas vezes, de forma desavisada, foi e subiu informação que não devia, num sistema que não devia, que não é confiável. Legal. Essa pergunta eu tinha guardado para você, Bruno, mas eu vou passar essa bola aqui para o Kaique. É o seguinte, a gente está evoluindo muito rápido com IA. Cada 40 segundos aparece uma LLM nova, né? Estou exagerando aqui, mas, pô, todo dia, cada 3 semanas tem uma. Daqui a 2 anos, Kaique, como é que você acha que vai estar isso? Ainda faz sentido fazer pentest manual? A IA vai vai transformar o pentest pontual obsoleto? Você acha que só um ser humano ainda consegue enxergar, analisar e resolver? Perfeito. Hoje, internamente, nós tivemos uma discussão, né, justamente sobre o resultado, né, ali do uso de IA, e não apenas, né, a IA acaba gerando, né, falso positivo, mas o que, de repente, não é falso positivo, ela também não consegue classificar adequadamente uma vulnerabilidade, né? Então, teve casos onde uma vulnerabilidade, a severidade que ela apresentou era crítica, só que o pentester, avaliando o resultado, é um risco médio, né? Então, assim, o ruído disso para o cliente é muito alto, né? Ele executando isso, né, numa correção ou num processo de triagem, ele investe um esforço onde não necessariamente precisaria nesse momento, né? Então, não sei exatamente se isso daqui 2 anos a IA vai conseguir reduzir cada vez mais esse ruído, né? Mas um ponto importante é que não apenas os pentesters, né, mas os bug hunters e tudo mais que não utilizam IA no dia a dia podem sim ficar um pouco para trás de quem utiliza, né? Acho que isso hoje já é bem evidente, né? Então, pentesters experientes que já utilizam no dia a dia conseguem sim tirar um proveito muito maior e até mesmo em escopos, né, muito altos, que é o caso ali do bug bounty, né? Então você tem ali praticamente toda a empresa para executar os testes, né? Então isso agiliza
alguns processos que antes eram muito manuais e agora são um pouco mais automatizados, né? Mas operar 100%, né, sem esse viés, né, humano, para entender realmente o negócio, a aplicação, né, o contexto em si, muito mais complexo, né, de definir, né, daqui a 2 anos se realmente a IA vai conseguir, né, pegar todo esse contexto, né. Então, eu entendo que talvez os ruídos podem cada vez mais, né, sendo reduzidos, mas ainda um teste 100% automatizado é um pouco mais difícil, um curto espaço de tempo, né. Talvez um pouco mais lá para frente, ainda assim, alguns modelos tendem, né, a ser melhores que outros, mas na prática tem algumas diferenças, sim, né, de um resultado 100% IA e um pentester usando a IA, né? Acho que essa é a melhor diferença, né? Se eu uso 100% a IA ou tenho um pentester, um hunter operando a IA. Aí sim a gente vê, né, a diferença de valor, né, entregue em cada resultado. Legal. A gente, assim, quem já viu é claro que o cliente não vê o relatório inicial ou a quantidade de coisas que o pentester descobriu, porque a gente não entrega tudo aquilo, você entrega aquilo que é relevante, né? Mas vem muito ruído, vem muita coisa que não tem a menor importância, né? Aí eu vou perguntar aqui pro Bruno, que do seu lado do mercado, né, do lado que você está operando com a empresa de bug bounty, e aí a IA já deve estar, claro, sendo usada para automatizar partes do pentest daqueles que participam do bug bounty, né? Isso você acha que está tornando o pentest mais barato, mais caro? E o que você acha que nunca dá para automatizar numa invasão simulada de verdade? Bom, com relação a preço, assim, se vai ficar mais barato ou mais caro, eu acredito que a gente não vai ver um impacto nem para mais nem para menos nos próximos 2, 3 anos. Porque hoje ainda é fundamental, precisa ter alguém pilotando a IA, porque ela gera muito ruído, né? E de qualquer forma, se você entrega um relatório, né, para uma empresa cheia, que foi 100% por IA, cheia de ruído, alguém vai precisar sentar, né, com aquele relatório, passar um por um, e validando prova de conceito, se aquilo é uma vulnerabilidade mesmo, se tem algum risco atrelado àquilo, né? Então, esse papel ele sempre vai existir. A não ser que, lógico, amanhã ou depois, a OpenAI, a Anthropic, lance, né, um modelo que tem essa capacidade de entender o contexto do negócio, juntamente com os finds ali, com os achados das vulnerabilidades, né, pela IA. Eu imagino que a gente está um pouco longe disso ainda, né, porque o contexto de um negócio dificilmente vai caber numa janela de contexto da IA, né? Tem toda a questão de histórico, enfim, é muito complexo para estar ali dentro de um contexto de uma LLM, né? Então, eu imagino que o preço assim não deve alterar. Eu acredito que se for alterar, deve ser até para cima, né? Positivo, porque a IA ela não vai diminuir a importância dos especialistas, dos hackers, dos hunters, dos pentesters. Ela vai, na verdade, aumentar, porque as empresas sempre vão precisar de alguém com essa capacidade, né, de entender e conseguir fazer a ligação de uma vulnerabilidade considerada crítica, sob o olhar de um pentester, né, de um hacker, e cruzar isso com a visão do negócio. Pô, aquilo é realmente crítico para mim? Por exemplo, uma IA ela pode achar uma scan injection numa página de wiki que está esquecida.
numa empresa que não tem ligação com nenhum sistema. Para aquilo, para a IA vai ser algo super crítico. Ele está explorando um SQL injection, está dando comando no banco de dados daquele serviço, né, daquela wiki, por exemplo. Num contexto de negócio, o negócio pode muito bem funcionar sem a wiki. Então, para eles é mais fácil ir lá e desligar a wiki. Então, para eles é algo simples, é algo... Põe o dedo no botão lá de power, desliga o servidor e já era. Aquele risco ali, ele some, né? Então, eu vejo que, assim, a IA, ela é realmente mais uma ferramenta, é mais um scanner, né, de vulnerabilidade ou alguma ferramenta específica ali, que faz parte ali do arsenal de quem está executando os testes, né? Legal. Eu vou falar aqui para quem está nos assistindo que eu disse aqui com vocês que esse assunto não se esgota. Eu acho que a gente deve ter perguntas aqui, as pessoas podem fazer perguntas à vontade, mas para aqueles que não puderam pegar o início, eu vou trazer de novo a questão pela qual nós começamos essa conversa aqui, né? E que foi a seguinte proposição. Hoje, com as ferramentas de IA soltas aí, né, desembestadas, gerando um relatório de monte, eu perguntei para o Kaique e para o Bruno o que ficou mais difícil hoje. Se ficou mais difícil localizar uma falha crítica ou ficou mais difícil ter gente para validar e corrigir aquilo que foi encontrado, né? E eu queria pedir que eles repassassem aqui a resposta que eles deram, como uma gentileza nossa para aqueles que perderam o início, né? Então, o que ficou mais difícil, Kaique, na sua opinião? Depois a gente pede para o Bruno trazer a opinião dele. Perfeito. Acho que, voltando, né, o ponto de realmente efetuar a triagem e a avaliação do resultado, né? Então, eu entender a fundo se aquilo que a IA me trouxe, né, o resultado em si, aí só um ponto, né? Aqui a gente não está falando de abrir uma IA, né, ali no web e mandar um prompt ali para ela hackear ou algo assim, né? Isso ela não vai executar, né? Aí são outros algoritmos, né? Aí é o cloud code, outras vertentes que permitam, né, executar esses processos, né? Então, ainda tem uma gama ali de conhecimento técnico, né, para startar esse processo em si, mas depois disso, né, avaliar realmente o resultado, né? Então, nós, não apenas internamente, nos testes que nós usamos, né, a IA, mas vendo alguns benchmarks de mercado, né, o ponto principal é o falso positivo, né? Eu triar, né, ali as vulnerabilidades e avaliar se realmente é algo que faz parte da aplicação, é uma feature, é uma regra de negócios, ou se realmente é uma vulnerabilidade, né? Então, perde-se, né, um tempo para executar esse processo do que efetivamente a correção em si, né? Então, todo esse processo ele tem que ser feito antes de enviar para o cliente, né? Então, se eu só pego ali a saída por ali em caminho, né, isso não apenas desqualifica o resultado meu, né, como justamente o cliente vai ter muito mais trabalho, né? Então, os falsos positivos que vêm desse resultado, soma-se ao não entendimento do contexto do cliente, soma-se também a falta de priorização adequada das vulnerabilidades, né? Isso hoje é o que mais acaba impactando, né, do que realmente trazendo algum benefício, né? Então, pode ser que no futuro ainda assim, né, isso seja melhorado, mas atualmente os principais pontos que, né, os analistas ainda, né, são responsáveis por operar, né, essas tecnologias de IA.
Legal, Bruno. O que ficou mais difícil, Bruno? Conta a sua opinião aqui para o pessoal. Localizar falha ou ter gente para corrigir a encrenca descoberta. Sim, há pouco tempo atrás, né, eu acho que a grande questão das empresas e das equipes de segurança era tipo, onde estão as vulnerabilidades, né? Onde eu preciso olhar, o que, que eu preciso fazer para identificar isso e tal. E a IA acabou trazendo essa forma muito dinâmica, né? Facilitando um pouco essa frente, né? Agora, eu acho que a principal questão, né, que veio depois dessa é quais dessas vulnerabilidades realmente importam. O que, que eu preciso corrigir primeiro? Uma IA, ela pode ajudar, né, pode trazer ali muitas vulnerabilidades, é lógico, como a gente falou, com vários ruídos, precisa de alguém ali filtrando, alguém direcionando, alguém interpretando os resultados, mas, mesmo assim, ela vai continuar ajudando, né, tanto as empresas como a do Kaique, como os pesquisadores da Bug Hunt, a entregar mais resultado para as empresas. Só que as empresas elas não têm essa quantidade ilimitada de desenvolvedor para poder corrigir isso, né? Então, o principal ponto aí é fazer a ligação, né, entre um find, né, uma vulnerabilidade identificada e comprovada, com o risco de negócio. Né? Uma coisa que a gente tem falado aqui, né, na nossa chamada aqui, é que a identificação da vulnerabilidade é algo técnico, a correção é algo estratégico, é algo de negócio, né? Então, muitas vezes, como eu falei, uma vulnerabilidade que é crítica, sobre o olhar técnico, ela não pode ser até sem nenhum tipo de criticidade, né, num olhar de negócio. Eu acho que o principal gargalo é esse. Né? Antes era como identificar a vulnerabilidade, hoje é como interpretar esse tanto de vulnerabilidade que a IA entrega, que as ferramentas acabam entregando para a gente. Legal. Bom, nós estamos com quase uma hora de transmissão aqui e vamos encerrar daqui a pouquinho. Eu fiz aqui as perguntas que a gente desenvolveu para apresentar e trazer o tema aqui para quem está nos ouvindo. Né? Temos aqui o Alexandre Urioste de Brasília, dizendo que concorda com eles que a IA agiliza, mas precisa ser calibrada para evitar de dar ao cliente uma visão distorcida. Em teste ser humano, aquele ser humano precisa olhar cada resultado, verificar o contexto e aí sim colocar o relatório. Né? O comentário dele é um pouquinho mais longo e ele diz o seguinte aqui. Preciso verificar o contexto para depois colocar o relatório e é um assunto que ele, que é um professor desse assunto, esse tema lá em Brasília, coloca nas aulas dele. Estamos em junho de 2026, e como é que vocês acham, eu queria a opinião final de cada um de vocês, de como é que isso vai evoluir, dessa presença da IA, e nesse encontro de grande capacidade da IA com recursos limitados das empresas. Posso puxar aqui? Vou puxar Pode aqui. puxar. Paulo. Bom, eu acho que esse é a pergunta que ninguém tem a resposta ainda, né? A resposta correta disso aqui, eu acho que vale R$1 bilhão aí. Eu imagino o seguinte, as pessoas elas precisam ser conscientizadas, né? Tanto na questão de segurança, é lógico, a gente é de segurança, então a gente sempre bate nesse assunto, mas na questão do relacionamento que ela tem com a própria tecnologia, né? A IA hoje, todo mundo está com o chat GPT no celular, tem mais de um dispositivo conectado, né? A galera está usando o anel com IA integrado, então a gente já está hoje cercado por esse mundo. E a gente precisa, primeiro, antes de tudo, criar consciência
do que isso traz para a gente, né? Enquanto ser humano mesmo. O que eu posso compartilhar, o que eu devo compartilhar, o que esse dispositivo que eu estou configurando aqui pega de informação minha, manda para onde essas informações, né? Então, eu acho que começa aí, nessa grande conscientização que as pessoas precisam passar. E isso daí, de uma forma natural, as pessoas criando essa consciência, né, eles vão levar para o seu ambiente de trabalho, né, para dentro da empresa. Todo mundo é funcionário, trabalha em algum lugar, vai acabar levando, né, esse dia a dia, né, esse relacionamento com a tecnologia também para o ambiente ali laboral, né? Então, assim, o principal desafio das empresas é esse, é como tirar todo o ruído e lapidar ali realmente o diamante que a IA pode entregar para a gente. E ela entrega muita coisa boa, mas ainda precisa de alguém, né, de um ser humano ali, de um especialista, lapidando isso daí. E eu vejo que isso não tira de forma nenhuma o valor, né, das equipes de segurança, dos especialistas em segurança, dos pesquisadores em segurança. Na verdade, isso daí traz até mais valor para essas pessoas, porque as empresas vão precisar cada vez mais dessas pessoas aí, ajudando a mastigar ali o que a IA entrega. Legal. Kaique, o que você conta? Como é que você acha que vai para frente isso? Concordo bastante com essa linha do Bruno, porque no final de tudo, né, cada empresa tem as suas especificações, seus contextos, né? Então, uma solução, né, para uma empresa não é a mesma para outra, e vice-versa, né? Então, tudo depende realmente de ter pessoas, né? Então, independente se, né, eu utilizo IA, né, ou não, né, na minha operação, eu dependo do time de segurança, do time de produto, do time de infra, desenvolvimento, eles estarem conversando entre si e achando a melhor solução, né, para o negócio, né? Então, assim, ter a conscientização e a interação entre as equipes, né, é o que vai avançar daqui para frente, né? Eu entendo que esse apoio da empresa realmente, dos times, de ter a segurança como um foco, não apenas a segurança é só com o time de segurança, não, é com todos, né? Então, tendo essa integração, né, em conjunto, aí sim, né, nós vemos a maturidade aumentando cada vez mais. Acho que sem isso a gente fica estagnado, né? Sem essa interação em conjunto, a gente não avança. Legal. Se ninguém tiver perguntas, eu vou agradecer aqui a presença de vocês, agradecer a presença do Bruno Teles, fundador da Bug Hunt, agradecer a presença do Kaique Bonato, CEO e fundador da Vantico, pedir desculpas àqueles que não puderam assistir o início, porque não funcionou o YouTube. Eu descobri por que não funcionou. Eu tenho um problema, um glitch, uma novidade aqui dessa plataforma Restream, que eu não fui avisado, então não funcionou, mas eu vou daqui a pouco subir a gravação para lá e nós vamos publicar uma matéria sobre isso, sobre o nosso encontro aqui, com um resumo no CISO Advisor. Isso vai também na nossa newsletter de amanhã. Bruno, muito obrigado. Kaique, muito obrigado. E conto com vocês para a próxima, porque esse assunto não vai acabar por aqui, né? Não, bora. Obrigado, viu, Paulo, pelo espaço. Obrigado aí, Kaique, também, por participar aqui com a gente. Um prazer, pode contar com a gente sempre. Legal, obrigado. Obrigado, PB. Foi um prazer contar com a gente também. Tem aqui, por último, tem uma pergunta. Vamos responder a pergunta aqui do Joab Guimarães. Na prática, quais partes de um pentest já podem ser aceleradas por IA hoje? Quais ainda dependem de análise humana? Como equilibrar a automação
com profundidade técnica, sem perder a qualidade do resultado. Aí, para vocês dois, começando com o Kaique. Na parte prática, nós vimos uma efetividade boa no reconhecimento, né? Então, efetuar ali a enumeração do ativo, dos alvos, né? Então, agilizar uma etapa que é muito manual, né? Ali do pentest em si, né? Mesmo que usando ferramentas, ainda assim levava um tempo, e em escopos que envolvem a aplicação web, né, ela faz um scrapping muito bom do front-end, né? Então isso agiliza muita coisa ali de entender a aplicação, né, e gerar para a gente alguns contextos, e a partir disso o pentester então executa, né, as explorações de forma manual, né? Então ela é um auxílio nas fases que antecedem a exploração em si, né? A exploração, o pentester executa tudo de forma manual, né? E ele posteriormente gera, né, ali o relatório também, né, algumas informações usando, né, algum algoritmo, né? Então ele pega o contexto que foi explorado, como e consegue gerar, digamos, um output, né, daquele resultado. Então a parte do com enumeração, isso hoje tem sim uma boa efetividade no dia a dia e acelera alguns processos, né? Então, o que antes o pentester, né, usava, pegar aqui um exemplo, né, 20 horas de exploração, porque ele usava outras 20 horas de reconhecimento. Agora é 5 horas de reconhecimento, o restante é exploração, né? Então isso ajudou a otimizar o tempo ali de exploração realmente e melhorar, né, ali os findings no final. Então isso a gente vê que realmente tem ajudado no dia a dia. Vou colocar a pergunta aqui para o Bruno de novo, que é a pergunta na prática, o que pode ser acelerado, né, por IA e o que ainda depende fortemente. E como é que equilibra isso, né, com profundidade técnica sem perder a qualidade. Sim, até complementando aí o que o Kaique comentou, eu acredito que a fase de reconhecimento realmente ela é muito mais eficiente do que uma pessoa fazendo na unha ali, né? E eu acho que o que acelera, o que pode ser utilizado aí para acelerar, é realmente na produção do relatório. Então, depois que você tem os finds e tal, para você condensar tudo aquilo num relatório, a IA pode acelerar muito isso. É lógico que você não vai subir um Excel cheio de find para a IA e falar, gere o relatório para mim, não é assim que funciona, mas dando contexto para conseguir traduzir aquele risco para o negócio, né? Então, eu acho que a maior dificuldade hoje das pessoas técnicas é traduzir um risco técnico para um risco de negócio. Quanto que a empresa pode perder de dinheiro com aquilo, ou pode ficar fora do ar. Então, eu acho que a IA dá esses insights e pode ajudar muito na questão do relatório. E um ponto que eu acho que é importante também é que a IA ela consegue aprimorar o seu próprio processo de identificação de vulnerabilidade, né? Então, quando uma pessoa, um pentester já experiente, vai fazer um pentest ali em um escopo definido, num sistema, num aplicativo mobile, enfim, ele já tem, de uma certa forma, desenhado o processo que ele vai fazer. Primeiro eu vou fazer reconhecimento, eu uso esse tipo de técnica, essas informações, enfim. Depois eu vou para a fase de exploração. Tem muita vulnerabilidade que eu não sei explorar, mas eu tenho uma noção, eu preciso ir atrás para entender como que isso é explorado. E eu acho que nesse momento a IA pode ajudar a enxergar coisas que o pentester não está enxergando. Então, buscando sempre aprimorar o processo de pentest mesmo, e não aquele resultado pontual naquele teste que ele está fazendo. Então, na minha fase de recon eu faço isso, né, de reconhecimento, e o que está faltando aqui, né? Como que você faria?
putz, a IA ia ver lá no site de certificado, por exemplo, para buscar subdomínio. Vou colocar no meu processo. Então, acho que a IA ajuda, sim, a deixar o processo mais eficiente. E, claro, nesses pontos aí que o Kaique bem falou, de reconhecimento, tal, uma ajuda ou outra em exploração, e principalmente na formalização ali do relatório. Legal. Exatamente. Aí só um ponto também, algo legal que o Bruno comentou, né? Aqui também a gente usa alguns prompts para gerar contextos de testes, né? Cases de testes, né? Então, dado, né, uma aplicação X que tenha essas features, né? O que pode ser explorado e como, tá? Tem alguns contextos de aplicação, né? A aplicação web em si, API mobile e tudo mais, que não envolvem só falhas técnicas, né? Então, eu vou achar um SQL injection. Tem coisas que envolvem também a parte de fraude, regras de negócio, né? Aqui um exemplo, se eu tenho um cadastro, né, de usuário e eu posso ir ter um campo lá onde eu tenho que informar o CPF, né? Se ele permite cadastrar um CPF inválido, isso pode impactar alguma regra de negócio no cliente, né? Então isso não está documentado numa OASP, por exemplo, né? Você não abre o OASP top 10 lá e vai estar isso escrito lá, né? Então tem alguns vetores que envolvem, né, ali cada contexto do cliente. O pentester, né, com essa base utiliza a IA justamente melhorar a sua entrega, né? Legal. Tem uma pergunta. Desculpa, eu interrompi você, Kaique. Você estava terminando ou já tinha terminado? Eu acabei. Tem uma pergunta aqui do Diego. Eu vou pedir para você continuar, em seguida o Bruno complementa. Quais são os modelos que estão funcionando, né? Os que estão melhores, e ele cita alguns exemplos, Xstrike, Pentag, ou se estão usando o Cloud Code com skills e agentes. O que está rolando melhor? PB, dá para encaminhar aqui no chat algum link ou não? Dá, eu acho que dá. Se você... Peraí. Eu acho que você pode encaminhar. Qualquer coisa eu te encaminho e você pode colocar no chat também. Posso. Vamos ver se você consegue. Tá. Eu vou encaminhar aqui um link de um estudo que saiu no mês passado, bem recente. Acho que eu não consigo. Eu vou te encaminhar aqui, você encaminha, por gentileza, ali no chat. Deixa eu ver onde que vai aparecer. Aqui, né, para o Diego e os colegas. Alguns produtos, né, que são empresas de testes automatizados, né, a Xstrike, etc. Atualmente, nós não utilizamos, né, nenhum produto open source exatamente, né, ali alguma solução construída com o foco em pentest. E já fizemos alguns benchmarks usando algumas ferramentas open source, mas nós preferimos construir os nossos prompts e agentes internamente, né? Isso, dado ali cada contexto que a gente vai estar pegando, né, nós montamos, né, algumas coisas e passamos, né, isso de forma específica para cada ambiente avaliado, né. Tem alguns fornecedores, né, como a Xbow, a Aikido, e diversos outros que são puramente, né, IA mesmo, né, você passa lá algum escopo, eles executam isso de forma automatizada, mas aí volta justamente, né, no ponto ali
que esse estudo, né, foi apresentado, né? Então, fizeram ali diversas séries de benchmark, né, e mostraram ali os resultados, né? Então, para justamente não cair, né, nesse falso positivo, né, ou então não ter um resultado, aí o time aqui acabou montando alguns prompts, alguns agentes internos mesmo. Aí isso ajudou, né, a ter mais contexto e melhorar, né, ali no final essas entregas. Legal. Bruno, na experiência de vocês aí, o que tem funcionado melhor, o que vocês têm visto funcionar melhor, o que tem dado resultado? Eu acredito que ainda hoje, para essa parte de segurança ofensiva, é o cloud que está como modelo, né, que está entregando melhor. A gente fez alguns testes aqui dentro da empresa de implementar aqui na nossa esteira de desenvolvimento, né, testes com IA e tudo mais. A gente testou o DeepSeek, esse também está muito bom, o contexto dele é bem grande. A gente testou também acho que é Mimo, se não me engano, é Mimo, que chama da Xiaomi, que é o chinês também. Esse tem um contexto gigante, mas eles ainda são inferiores ao Cloud Opus, né, que é na identificação de vulnerabilidade. Acho que o ponto mais importante não é nem o modelo em si, e sim são as skills, né? Que é aquele arquivinho Markdown que você dá o direcionamento, dá o processo que a IA tem que seguir. E eu acho que o mais rico de tudo é você, independente da ferramenta, né? Se é Cloud Code, se é o Try, enfim, o Codex, por exemplo, da OpenAI, eu acredito que a melhor forma todas essas ferramentas, na verdade, elas vão te entregar algo positivo, desde que você construa, né, a questão dos skills, saiba utilizar ali o agente, né, mas eu acho que o mais interessante é você brincar com composição de vários agentes e vários modelos por trás, porque daí você consegue ver o que cada um é melhor, né. É claro que um modelo com uma capacidade maior de contexto, ele vai conseguir te entregar talvez um relatório maior, ou mais informações ali. Mas a qualidade precisa ser revisada, né? Então, uma coisa que a gente faz nos nossos processos internos aqui, que a gente coloca a IA, é sempre uma acaba checando a outra. Então, se eu tenho uma análise que é feita em cima de uma nova feature, por exemplo, isso daí vai passar em pelo menos mais 2 ou 3 processos de IA ali, de validação, de triagem e tudo mais. Então, mas respondendo de forma direta, é o Cloud Code com o Cloud por trás, o modelo Cloud por trás. Bom saber. Aqui também nós testamos algumas, né, o Gemini, o Cursor, o Cloud, o próprio chat GPT, né, com uso ali de tokens de API, mas aqui, no nosso contexto, o que se mais adequou é o Cloud Code mesmo, né, aí usando skills, né, usando ali alguns agentes próprios. Mas, novamente, né, acho que o reforço ali do Bruno é excelente, né, então teste todos eles e veja o que mais se adequa, né, ao seu contexto mesmo e use, né, mais de uma, né, se possível. Aí, por cada, assim, como hoje nós temos várias linguagens de programação, né, cada linguagem vai aprender algum uso específico, né, a IA também, né, então, de repente, uma IA pode dar algum resultado em algum contexto melhor que a outra, né, então, assim, use o máximo de ferramentas possíveis que estão à disposição. Legal, vamos queimar token. É isso, pessoal. Muito obrigado a vocês que assistiram. Obrigado, Bruno. Obrigado, Kaique. E nós voltaremos de novo com esse tema brevemente. A gente vai anunciar e nos se prevenindo para que não tenha nenhum problema de transmissão de stream.
Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, gente. Pessoal, uma ótima tarde, foi um prazer. Valeu.